Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e esse é o primeiro vídeo do primeiro tema da ação literária que está acontecendo com Palavras Radioativas e mais outras 6 canais aqui no YouTube. Vocês já devem ter visto aí que ao longo da semana os outros canais foram postando vídeos relacionados a esses temas e agora é a minha vez, a vez do Palavras Radioativas, fechar essa semana temática aí com os meus livros que eu achei difíceis, leituras difíceis que eu achei de ter feito. Então, gente, eu resolvi selecionar aqui 3 livros que eu achei particularmente difíceis de ler e eu vou explicar os motivos que eu achei ao longo do vídeo. São 3 livros, como eu falei. Um é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. O outro é Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano. E o outro é Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Todos eles tiveram níveis diferentes de dificuldade, então eu vou começar do mais difícil, que foi esse aqui, Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano. Esse livro aqui eu precisei ler para fazer o vestibular ano passado, ele era obrigatório na lista de leituras, e é um livro muito difícil com relação à escrita, narrativa. É uma narrativa muito densa, muito maçante, muito cansativa. É muito difícil você realmente mergulhar na história por causa da narrativa desse autor, de como ele descreve as coisas, de como a história vai se arrastando realmente ao longo da leitura. Foi um livro, assim, uma leitura que eu achei bastante difícil de fazer, porque eu realmente tive muita dificuldade de entender o que aquele autor estava querendo passar pra mim aqui na história e de entender os cenários e tudo mais das batalhas que acontecem aqui nesse livro. Esse livro aqui é do romantismo, então ele foi escrito no século XIX, só que a história passa-se no século VIII, na Península Ibérica do século VIII, e tá tendo ali uma guerra entre... Olha, eu já até esqueci o nome das pessoas que estão em guerra. São os visigodos e os árabes. Então tá tendo aquela guerra ali na Península Ibérica e é tudo narrado com relação ao que está acontecendo naquele momento. Então você já tem em mente que é mais de 1 milênio de diferença do momento em que eu estou lendo esse livro para o momento em que está acontecendo a história. Então o próprio autor, quando ele escreveu esse livro, ele estava no século XIX e ele já estava escrevendo uma história de bastante tempo atrás. Então agora é uma diferença maior ainda, porque 200 anos se passaram desde que o Alexandre Herculano escreveu esse livro, e ele precisou escrever então com uma narrativa mais rebuscada, justamente por estar relacionado lá ao século VIII. É um livro muito denso, muito complicado, gente. Eu senti muita dificuldade para fazer essa leitura, para entender o que esse autor estava passando. Eu li, sei lá, 50 páginas em 2 semanas. Eu realmente demorei muito para ler esse livro, principalmente por causa da dificuldade, mas também porque a dificuldade não estava me animando em continuar essa leitura. Então, assim, foi extremamente maçante, extremamente difícil. E é um livro que eu não recomendo para quem tá querendo começar a ler esses livros mais clássicos, digamos assim, esses livros mais difíceis. Não comecem por esse aqui, porque ele é muito difícil. Pelo menos eu achei ele muito difícil e a narrativa dele realmente não funcionou pra mim. Eu não consegui nem terminar de fazer essa leitura por ser tão difícil assim. Daí desses 2 aqui, o outro que eu achei mais difícil de ler foi o Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Mas nesse caso, eu não acho que eu achei difícil de ler por causa da história, mas por causa da tradução desse livro aqui. Essa tradução é do ano de 1988. Não tem tanto tempo assim, né? Tem o quê? Quase 30 anos. Mas foi uma tradução bastante... que ficou bastante densa nesse sentido também da escrita, da narrativa. Então é um livro também do romantismo com contos do século XIX, mas essa edição aqui, em específico essa edição aqui, dificultou muito pra mim a leitura, dificultou muito pra mim o entendimento dos contos, embora eu ame esse livro, eu amo esses contos, eu amo esse autor. Mas eu pretendo ainda comprar uma outra edição das Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe, porque eu tenho certeza de que eu vou sentir diferença quando eu ler e que eu vou entender melhor quando eu ler uma edição mais recente, justamente por causa da tradução. Por fim, aqui tem A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que foi um livro particularmente difícil pra mim de se ler. Ele é um livro bem curtinho. E esse livro aqui em específico não tá relacionado à escrita da Clarice, porque ela é bem fluida, você consegue realmente ler com facilidade, mas a narrativa nesse caso aqui foi um pouco
desafiadora pra mim, porque a gente começa a história da Macabeia com um narrador X narrando um monte de coisa, falando um monte de coisa antes de entrar realmente na história da Macabeia, realmente na história que vai apresentar pra gente aqui A Hora da Estrela. É um livro curto que não tem nem 100 páginas, mas eu não consegui ler ele em uma noite só e ler ele em um dia só, justamente porque tinha bastante coisa ali pra eu digerir, pra eu ler, entender, enfim, passar pelo filtro da minha cabeça e entender o que a Clarice estava querendo passar pra gente com a história. Mas ainda assim é um livro maravilhoso, um livro que eu amo e eu super indico pra vocês, mas que teve a sua carga de dificuldade quando eu fiz a leitura. Então, gente, esses são os 3 livros que foram particularmente difíceis pra eu ler, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês coloquem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês acharam difícil pra ler e quais livros que vocês realmente não conseguiram terminar de ler por ser tão difícil assim. Eu espero muito que vocês estejam gostando da ação que tá acontecendo aqui no canal com os outros canais convidados, e eu espero muito também que vocês estejam presentes aqui no YouTube pra assistir o vídeo com o novo tema da semana que tá começando amanhã, que a Rafa vai começar amanhã no domingo no canal dela. Então não se esqueça de se inscrever em todos os canais pra poder ficar por dentro das novidades e de acompanhar a gente nas nossas redes sociais pra ficar por dentro de coisas novas que nós podemos lançar por lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha que ajuda muito na divulgação e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.